Bom, pessoal, saudações, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos começar a nossa aula de integração metabólica da disciplina de nutrição de ruminantes do programa de pós-graduação em ciência animal e pastagem da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Eu sou o Dorival e, assim como nas outras aulas, não custa lembrar que, além de assistir essas videoaulas, vocês precisam estudar o material que consta na bibliografia da disciplina. Além disso, verificar as revisões de literatura que eu estarei disponibilizando na sala de aula virtual para que vocês possam se atualizar. O tema de hoje é bastante amplo, pois trata justamente das relações que existem entre todos os metabólitos, a endocrinologia do animal e também as fases de absorção de nutrientes e as fases conhecidas como fases de jejum. Antes de mais nada, o que é relevante tratar com vocês aqui é que o metabolismo animal, ele normalmente se ajusta a condições em que eu tenho excesso de nutrientes ou excesso de metabólitos, tá? E momentos em que esses nutrientes e esses metabólitos não são tão disponíveis assim. Então, basicamente, as células dos animais e as rotas metabólicas, elas se ajustam para que haja um fluxo constante de energia química, a fim de, sempre que o animal precisar empreender ações anabólicas, ou seja, de construção de tecido, existe energia química armazenada suficiente para executar essas tarefas. Dessa forma, o conceito de integração metabólica é importante esclarecer para vocês que tanto o conceito de anabolismo, ou seja, daquele metabolismo, daquele conjunto de rotas metabólicas responsáveis pela construção de tecidos, como o conceito de catabolismo, aquele conjunto de rotas metabólicas responsáveis pela destruição de nutrientes para a obtenção de energia, eles são integrados. Em que pese que a gente estude essas reações de forma separada, isso não quer dizer que elas ocorram separadamente no nosso organismo. Tudo bem? Isso também não é diferente para os animais. Nesse caso específico, o que nós vamos retratar aqui é duas condições. Normalmente, o estado alimentado, ou seja, quando o animal tem grandes quantidades de nutrientes na sua corrente sanguínea, e o estado de jejum, que é quando essa concentração de nutrientes cai. Tá certo? Então, pessoal, o organismo animal ele tem necessidade constante de energia e proteína, seja para manutenção, tá certo? Então, a geração de calor para manutenção da temperatura corporal é uma grande fonte de demanda energética, assim como outras condições fisiológicas, como crescimento, lactação. Todas essas ações metabólicas, elas exigem energia por parte do animal e elas exigem também, na maior parte das vezes, proteína, tá? Então, os animais constantemente solicitam energia e proteína do seu aparato bioquímico. Bem, é importante falar que o fluxo de energia e o fluxo de proteína na dieta do animal ele não é constante. Um ponto importante aqui para falar de ruminantes, ok? Ruminantes, diferente do grupo dos animais não ruminantes, apresentam uma certa constância na oferta de energia e proteína, uma vez que o seu trato gastrointestinal constantemente trabalha passando nutrientes para o trato posterior. Tá? Então, o rumen retículo do animal constantemente tem uma passagem de uma determinada quantidade de digesta para o seu intestino delgado. Isso não é uma realidade para os animais não ruminantes. Então, essa fase absortiva e essa fase pós-absortiva nos animais ruminantes, ela existe, mas ela não é tão marcada com intermitência como ocorre no caso dos animais não ruminantes. Então, pessoal, trocando em miúdos, nós temos uma fase absortiva, uma fase em que há oferta de nutrientes e uma fase em que a quantidade desses nutrientes na corrente sanguínea não é tão grande assim. E os animais precisam, então, lançar mão de estruturas que eles armazenaram para poder fazer frente a essa demanda de energia e proteína. Para que nós lembremos do que aconteceu antes dos nutrientes chegarem para entrar nas rotas de catabolismo e anabolismo, é necessário que nós lembremos que no intestino delgado dos animais é que são absorvidas as principais biomoléculas. Então,
Os carboidratos nos animais ruminantes tem tem duas rotas, tá? Os carboidratos eles podem ser fermentados no rumen retículo dos animais, convertidos a ácidos graxos de cadeia curta ou ácidos graxos voláteis, e esses ácidos graxos voláteis serão absorvidos pelo animal. Bem, o outro ponto é que o carboidrato que chega ao intestino delgado passível de digestão por enzimas de mamíferos, que tipo de carboidratos são esses? O principal é o amido. Apesar de quantidades substanciais de frutose e quantidades substanciais de galactose serem absorvidas no intestino delgado dos animais ruminantes, a glicose ainda é de longe o carboidrato mais presente na dieta desses animais. Então, pessoal, essa glicose, esse monossacarídeo, ele vai ser absorvido lá pelos enterócitos absortivos na bordadura de escova do intestino delgado dos animais ruminantes. Essa glicose ela será absorvida e será mandada para a corrente sanguínea do animal, pela veia porta-hepática. Essa glicose, então, no caso do animal ruminante, vai seguir até o fígado. É óbvio que nem todas as dietas dos animais ruminantes têm um fluxo positivo de glicose. E vocês precisam levar em consideração o seguinte: as próprias vísceras que drenam a veia porta, como intestinos, né, estômago do animal, eles também consomem essa glicose. Então, na maior parte das vezes, o fluxo de glicose para o sistema porta é negativo. Tudo bem? No caso dos carboidratos, são essas duas rotas, ácidos orgânicos e glicose. No caso das proteínas, os principais compostos absorvidos e aqueles que nós identificamos fluxo na corrente sanguínea dos animais são de aminoácidos, tá? Em que pese existe alguma literatura que fale que os animais ruminantes absorvem peptídeos, dipeptídeos, tripeptídeos. Os aminoácidos ainda são também de longe a maior fonte de substrato para a síntese proteica no sistema porta-hepático desses animais. Também existe uma considerável quantidade de amônia. Essa amônia ela seguirá para o fígado para sofrer o ciclo da ureia e será reabsorvida pela saliva ou então perdida na urina. Um ponto importante de considerar aqui é que esses aminoácidos, sejam eles essenciais ou não essenciais, vão sofrer algum grau de metabolização lá no fígado dos animais. E por último, o outro metabólito são os lipídios. Bem, os lipídios, como vocês devem lembrar, eles não são drenados pelo sistema porta-hepático, tudo bem? Eles são absorvidos pelo sistema linfático e transportados pelo sistema linfático e jogados na circulação geral do animal. Então, os lipídios eles são absorvidos na forma de ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres são novamente esterificados a glicerol dentro dos enterócitos, formando um triglicerídeo, e esse triglicerídeo vai ser transportado em uma estrutura específica característica lá dos animais ruminantes, uma lipoproteína de baixíssima densidade, uma VLDL. Vai ser jogado essas lipoproteínas de baixíssima densidade na linfa desses animais. Essa linfa depois vai desembocar na corrente sanguínea dos animais e esses VLDL eles servirão como suporte básico, né, para a síntese para a absorção de lipídios. Então, pessoal, nós já temos aí o cenário de absorção de cada uma das biomoléculas. E agora, quando essas biomoléculas estão na corrente sanguínea do animal, na medida que vai avançando após a refeição dos animais, mais e mais desses nutrientes vão sendo disponibilizados para o intestino delgado para serem absorvidos, vão sofrendo o processo de digestão e vão sendo disponibilizados para o intestino delgado para serem absorvidos. O que é que acontece então? O que é que aconteceria então se esses nutrientes ficassem em grande quantidade na corrente sanguínea do animal? Bem, a primeira coisa que iria acontecer era um aumento da osmolaridade da corrente sanguínea e um desbalanço eletrolítico. Outra coisa que iria acontecer seria um desbalanço de pH e até mesmo uma perda de parte destes nutrientes pela própria urina, por superar o limiar. Então, tão logo esses nutrientes aumentem na corrente sanguínea do animal, existe uma série de mecanismos bioquímicos que são acionados para evitar a perda desses nutrientes e aumentar a eficiência de retenção, quando possível, do carbono, né, da energia e da proteína no próprio corpo do animal. Bem, é essa fase, né, de rotas bioquímicas relacionadas com o aumento da retenção dessas biomoléculas e retirada de energia dessas biomoléculas para o armazenamento que nós chamamos de fase absortiva ou
estado alimentado. Então, daqui para frente, nós vamos chamar isso de fase absortiva ou de estado alimentado. Quando é que se caracteriza essa fase absortiva e estado alimentado? Como eu falei para vocês, no caso dos animais ruminantes, essa fase absortiva e estado alimentado, ele não é tão marcado como ocorre nos animais não ruminantes. Entretanto, ele existe. Só é você lembrar, por exemplo, que animais confinados, cerca de 2 horas após a refeição, é onde você começa a ter os picos de produção de ácidos graxos voláteis e os picos de produção de amônia, interpretando então que, dependendo do tipo de dieta que nós ofertemos para os animais, essa fase absortiva e esse estado alimentado, eles vão estar marcados lá na dieta dos animais. Então, a concentração sanguínea dos principais nutrientes que foram absorvidos, glicose, aminoácidos e triglicerídeos, né, na forma de VLDL, eles vão aumentar na corrente sanguínea do animal e o animal vai começar a uma resposta hormonal para fazer frente a esse aumento. Como eu falei para vocês, não é interesse nenhum do maquinário metabólico do animal perder esses nutrientes na urina ou desbalancear a osmolaridade, o pH, o balanço eletrolítico do animal. Então, tão logo esses maquinários aumentem, o principal hormônio envolvido nesse processo é a insulina. A insulina ela vai ser produzida lá pelas células beta do fígado, certo? Essas células beta do fígado endócrino, a insulina vai ser produzida pelas células betas do pâncreas, o pâncreas endócrino, tá? E essa insulina ela vai ter como principal função sensibilizar a maior parte das células do corpo do animal para absorver glicose. Então, basicamente, essa insulina ela vai entrar nas células diversas do animal, tá? E ela vai fazer com que essas células expressem receptores de glicose, GLUT4, e esses receptores de glicose irão absorver avidamente a glicose na corrente sanguínea. Veja só, uma vez que essa glicose é absorvida para dentro da célula, a quantidade ou a concentração de glicose na corrente sanguínea do animal se torna menor, tá? Evitando aqueles eventuais problemas de perda urinária e alteração da osmolaridade. Bem, então essa insulina é o principal hormônio relacionado com esse estado alimentado, essa fase absortiva. Tudo bem? Então, mais uma vez, sintetizada pelas células betas do pâncreas, tá? Então, essa insulina ela vai aumentar a expressão desses receptores de glicose GLUT4 e esses receptores de glicose GLUT4 vão aumentar a mobilização, a retirada de glicose da corrente sanguínea a partir das células de tecido geral dos animais. Além disso, esse estado absortivo ele vai fazer um feedback negativo, ou seja, não irá estimular ou irá reduzir a concentração de glucagon, de glicocorticoides como cortisol, a somatotrofina, hormônio de crescimento, e a própria epinefrina, ou adrenalina. Então, a insulina marcadamente é o hormônio, né, em termos de status metabólico, é o hormônio que está em maior concentração nessa fase absortiva ou nesse estado de jejum. Com relação aos carboidratos, como é que a insulina vai trabalhar? Bem, o trabalho da insulina em relação aos carboidratos é um dos mais conhecidos, até porque o efeito principal da insulina, o mais reconhecido da insulina, é justamente prover a síntese de glicogênio nesses animais. Então, a glicose que foi absorvida e que está sendo incorporada dentro da célula em 2 tecidos específicos, tá? No fígado, no tecido hepático, e no tecido extrahepático, o músculo, essa glicose ela vai ser acumulada na forma de glicogênio. Toda glicose, para ser acumulada na forma de glicogênio, ela precisa ser ativada, precisa ser fosforilada, tá? Então, esse glicogênio ele vai ser gerado uma glicogenina, um nucleador de glicogênio, e essa glicose ela vai sendo incorporada um a um. O glicogênio ele é um polissacarídeo formado por glicose, ligados por ligação alfa-1,4 e alfa-1,6, bastante ramificado, inclusive mais ramificado que a amilopectina, se comparado nos vegetais. Mas esse glicogênio ele precisa, para ser sintetizado, de
energia, precisa ser fosforilado, precisa de ATP e precisa também de glicose. Ora, se nós temos uma grande quantidade de glicose circulando na corrente sanguínea do animal, esse glicogênio ele vai ter condições de ser sintetizado. Por quê? Porque nós vamos ter ATP para fosforilar essa glicose que acabou de entrar na célula, tá certo? E nós vamos ter a própria glicose para poder fazer o glicogênio, ou seja, soldar a glicose com glicose, até que a gente tenha uma cadeia ramificada grandona de glicogênio. Tecidos que fazem isso: fígado e tecido muscular. Tudo bem? Então, um ponto importante no caso dos animais ruminantes, a glicose normalmente não é utilizada para a síntese de gordura, tá? Então, essa síntese de gordura que é muito recorrente nos animais não ruminantes, ela não é basicamente utilizada nos animais ruminantes. O que é que acontece? Bem, na fase absortiva ocorre um aumento da concentração dos ácidos graxos voláteis ou ácidos graxos de cadeia curta, como é o caso do propionato. E aqui, nesse caso específico, o propionato vai ser no fígado convertido em glicose a partir do processo de gliconeogênese. Lembre-se que eu falei para vocês que a concentração de glicose no fluxo de glicose na via porta-hepática dos animais ruminantes frequentemente é negativo, ou seja, a demanda por gliconeogênese ou por síntese de glicose é absoluta nesses animais na maior parte das vezes. Portanto, mesmo em fase absortiva, o ruminante está fazendo gliconeogênese, que é uma rota metabólica normalmente associada a uma fase de jejum ou fase pós-absortiva. No nosso caso, nossos animais aqui estão refazendo glicose frequentemente. Por que nós estamos tratando de propionato dentro de carboidrato? Porque propionato deriva de carboidratos fermentados no rumen. Tá? É um dos ácidos graxos voláteis derivados dos carboidratos fermentados no rumen. Então, pessoal, rememorando em termos de carboidratos aqui, a glicose, que é o principal carboidrato, né, se estiver disponível para ser absorvida no intestino delgado do animal ruminante, essa glicose ela será direcionada pelo sistema porta-hepática, parte dessa glicose será retirada pelas próprias vísceras, que drenam, né, drenadas por esse sistema porta-hepático, e se chegar alguma glicose no fígado, essa glicose ela será encaminhada para a síntese de glicogênio hepático e ou glicogênio muscular. A maior parte da glicose ela vai ser sintetizada por processos de gliconeogênese, que, como eu falei para vocês, está associada a processos de jejum na maior parte dos animais, mas não no caso dos ruminantes. Tudo bem? Bem, o que vocês podem observar aí em tela é a glicólise, tá certo? A conversão da glicose até piruvato. Um ponto importante de estabelecer aqui para vocês é o seguinte: a insulina, ela estimula a glicólise, tá? Ela estimula a transformação da glicose até piruvato. Por que ela faz isso? Porque o que nós vamos ter com essa transformação da glicose até piruvato é a síntese de ATP. Um outro processo que nós teremos é a síntese de gordura. No caso específico dos animais ruminantes, esse processo de conversão de glicose até piruvato e de piruvato para a síntese dos outros ácidos graxos voláteis nos tecidos do próprio animal, ele não é tão frequente. Por quê? Porque pouca glicose tem essa rota bioquímica dos animais ruminantes. Nos animais ruminantes, a maior parte do lipídio, que é o próximo metabólito que nós vamos ver aí, é que faz esse processo. Lembrando que, no caso de lipídios, de síntese de lipídios, não é a glicose o precursor ou o doador de carbono para a síntese do ácido graxo. O doador de carbono para a síntese do ácido graxo normalmente é o acetato. O acetato, um ácido graxo volátil sintetizado pela fermentação microbiana. Então não carece de ter esse processo, mas ele está aí para mostrar para vocês que a insulina e o glucagon, nesse caso específico a insulina, mediando esse processo aqui, ela também é responsável por controle alostérico das enzimas do metabolismo do animal. Pessoal, em se tratando de proteínas, né, no estado alimentado. Bem, em relação à demanda de aminoácidos, normalmente os aminoácidos que são absorvidos e drenados pelo sistema porta-hepática vão para o fígado, no caso dos animais ruminantes,
E chegando ao fígado, a maior parte desses aminoácidos vão ser envolvidos em síntese de proteínas, normalmente globulinas, como é o caso da albumina. Tá? Então, o fígado secreta ou sintetiza grandes quantidades de albumina e distribui essa albumina para a circulação geral, para que cada tecido capture essa albumina ou os aminoácidos constantes nela e reestruture ou faça um turnover para a síntese de suas próprias proteínas. Bem, um ponto importante aqui é um dos principais substratos energéticos das células hepáticas são justamente os aminoácidos. Então, os aminoácidos vão ser deaminados lá no fígado dos animais ruminantes, parte do fluxo desses aminoácidos vão ser deaminados no fígado dos ruminantes e o esqueleto carbonado desses aminoácidos será utilizado como fonte de energia pelos hepatócitos. Tudo bem? Normalmente, os aminoácidos que estão envolvidos nesse processo são os aminoácidos não essenciais, ou seja, aqueles que os ruminantes conseguem sintetizar na mesma velocidade em que eles demandam. Os aminoácidos essenciais, esses sim, precisam ser retidos e bem conservados para que nós tenhamos um melhor metabolismo. Pessoal, um ponto importante aqui, para abrir um parêntese, nós ainda sabemos pouco sobre a demanda, por exemplo, de metionina e de lisina, mas nós sabemos que vacas leiteiras de alta produção demandam uma quantidade relativamente alta e respondem à suplementação de metionina e lisina, tudo bem? Mas isso ainda não está totalmente claro como ocorre no caso dos animais não ruminantes. Retornando para o estado absortivo de aminoácidos. Esses aminoácidos vão ser drenados pelo sistema porta-hepático, absorvidos pelo intestino delgado, drenados para o fígado. Chegando lá no fígado, parte desses aminoácidos serão utilizados para a síntese de proteínas no fígado, tá? E essas proteínas no fígado serão então jogadas na corrente sanguínea, como é o caso da albumina. Tá? Essa albumina então vai ser jogada na corrente sanguínea geral e outros tecidos, como é o caso do músculo especificamente, ou do tecido adiposo, vão pegar essa proteína e vão sintetizar suas próprias proteínas ou sintetizar energia a partir desse excesso de proteína. Os aminoácidos também poderão servir como fonte de energia para os hepatócitos. Pessoal, não obstante, além do uso de aminoácidos para a síntese de proteínas, e prestem atenção que no estado absortivo existe síntese de proteína, necessita-se de energia para sintetizar essas proteínas. Não obstante, no estado absortivo, o excesso de aminoácidos que chegam ao fígado ou que chegam a outros tecidos, eles podem ser deaminados, tá certo? Pode ser retirado o nitrogênio, principalmente lá no fígado, vai ser retirada a amônia e o que vai sobrar é o esqueleto carbonado. Esse esqueleto carbonado desses aminoácidos, ele pode ser utilizado imediatamente para ofertar energia, entra lá em uma rota bioquímica lá no ciclo de Krebs, no fígado do animal ruminante, entra no ciclo de Krebs e depois na cadeia transportadora de elétrons, ou então esse esqueleto carbonado ele poderá ser utilizado para sintetizar, por exemplo, gordura. Tá? Esse esqueleto carbonado ele nada mais é do que um dos intermediários do ciclo de Krebs, na maior parte dos aminoácidos aí, glicogênicos ou cetogênicos, e ele pode ser utilizado para sintetizar gordura. Então, o excesso de aminoácidos frequentemente também é utilizado para a síntese de gordura. Não é tão claro como é que ocorre esse controle, mas o que nós sabemos é que grande parte dos esqueletos carbonados dos aminoácidos também são fontes consistentes de glicose para o animal ruminante. Tá? Então, mais uma vez, estamos aqui numa fase absortiva, mas nós estamos falando de fonte de glicose ou de síntese de glicose ou do processo de síntese de glicose chamado de gliconeogênese. Por quê? Porque em animais ruminantes a demanda de gliconeogênese, a demanda de glicose, ela é absoluta. Tá certo? Então, mesmo em fase absortiva, os tecidos do animal vão estar sintetizando glicose para atender essa demanda, porque a demanda é absoluta. Então, esses aminoácidos eles vão formar esse cetoácido, tá certo? E esses cetoácidos eles vão ser armazenados na forma de gordura, ou então imediatamente utilizados como fonte de energia, ou na síntese de corpos cetônicos, que também serão utilizados imediatamente como fonte de energia. Então, estão aqui os aminoácidos e todas as suas
todas as suas disponibilidades, tá? Então, aminoácidos glicogênicos, aminoácidos cetogênicos ou aminoácidos cetogênicos e glicogênicos juntos. E no caso do estado alimentado para os lipídios, né? Dessa fase absortiva ou estado alimentado para os lipídios, como é que funciona? Lembrando a vocês que os ácidos graxos livres, eles são transportados na corrente sanguínea dos animais ruminantes a partir, né, chegam na corrente sanguínea dos animais ruminantes a partir do sistema linfático. Então, esses ácidos essa VLDL, essa lipoproteína de baixíssima densidade, ela vai ser sintetizada nos enterócitos absortivos do animal ruminante, vão ser jogados no plasma, na linfa do animal ruminante. E essa VLDL, então, ela vai circular, chegar à corrente sanguínea, circular e depois ser capturada pelo tecido adiposo. Como é que isso ocorre? Bem, a insulina ela vai estimular, ela irá estimular a lipase lipoproteica. Tá? Então, essa lipase lipoproteica ela vai nada mais do que capturar essa VLDL que está na corrente sanguínea e trazer esses triglicerídeos que estão dentro dessa VLDL, imagine ela como uma bolsa cheia de gordura, vão retirar esses lipídios de dentro dessa VLDL e jogá-los dentro do adipócito, tá certo? Então, essa lipase lipoproteica ela vai justamente ser ativada pela insulina, né, ou quando a concentração de lipídios na corrente sanguínea do animal é elevada. Bem, parte dessa gordura, mesmo em estado alimentado, também vai ser utilizada como fonte de energia, tá certo? No caso disso aí, acontece na oxidação dos lipídios pelo músculo, oxidação de lipídios pelo tecido hepático e até mesmo em dietas pobres em carboidratos. Tudo bem? Então, essa lipase lipoproteica, que é o lipoproteína lipase, ela está relacionada ao endotélio dos capilares e, quando ativada, quando fosforilada, vai capturar esses triacilgliceróis e colocar para dentro do adipócito. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, ó, está um contexto do metabolismo dos triacilgliceróis no fígado, mas uma coisa que é importante de ser falado é que o metabolismo desses triacilgliceróis, no caso dos animais ruminantes, ele é feito majoritariamente no tecido adiposo, desse mesmo modo aqui. Síntese do triacilglicerol a partir de ácidos graxos livres, tá? E de glicerol. Esses ácidos graxos livres eles são sintetizados, no caso dos animais ruminantes, a partir do acetil ou do acetato, tá? Principalmente, e do beta-hidroxibutirato. E pouco desses ácidos graxos livres, ou praticamente nenhum dele, vai ser sintetizado diretamente a partir da glicose. Tudo bem? Um outro ponto importante é o glicerol, geralmente demandado para esse ponto, ele vai prover também, pode prover da glicose, tá? Então, da deidroxicetona fosfato do ciclo da glicólise lá, sintetizada. Bem, então, acabamos de falar aqui da fase absortiva, tá? Dos animais. E agora nós vamos entrar na fase de jejum ou fase pós-absortiva. Qual a principal diferença, ou quais são as diferenças mais marcantes da fase absortiva e da fase pós-absortiva, ou da fase alimentada e da fase do estado de jejum? A principal diferença é, nessa fase pós-absortiva ou no estado de jejum, frequentemente os nutrientes eles têm uma concentração na corrente sanguínea menor ou diminuída. Tá? E quando isso ocorre, os tecidos dos animais começam uma série de reações metabólicas, uma série de intrincados processos de feedback para que a manutenção dos substratos requeridos sejam mantidos para que os tecidos consigam funcionar em homeostase. Então, mesmo que eu tenha uma redução na concentração de ácidos graxos voláteis, mesmo que eu tenha uma redução na concentração de aminoácidos, aqueles tecidos que precisam de ácidos graxos voláteis e de aminoácidos para funcionar, eles vão começar a sensibilizar a partir de hormônios, é óbvio, e rotas bioquímicas de ativação, vão começar a sensibilizar órgãos-alvos ou tecidos-alvos para que haja manutenção desses substratos, para que esse tecido continue trabalhando em homeostase.
Então, nesse caso específico, essa redução na concentração de nutrientes, normalmente caracterizada por um período após a absorção 4 horas, 6 horas após a absorção, no caso de estado de jejum. Em se tratando de animais ruminantes, é bastante complicado nós falarmos desse estado pós-absortivo, uma vez que, sei lá, os animais demoram em torno de 54 horas, né, a taxa de passagem de um material pelo trato gastrointestinal. É menos complicado, mas pelo menos o que vocês precisam lembrar aqui é que essa fase pós-absortiva, ou esse estado de jejum, condiz basicamente quando as concentrações de nutrientes na corrente sanguínea dos animais começam a cair cerca de 4 horas, 6 horas após a ingestão dos nutrientes. Então, nesse caso, quando essas concentrações começam a cair, ocorre uma elevação justamente de uma série de hormônios, tá, vinculados a esses processos de mobilização tecidual, que é o glucagon, né, que é o irmão contrário da insulina. O glucagon vai ser sintetizado pelas células alfa do pâncreas, então o glucagon, os glicocorticoides, principalmente o cortisol, a somatotrofina, ou seja, o hormônio de crescimento, e a adrenalina. Esses hormônios, glucagon, glicocorticoides, como o cortisol e o adenocorticotrófico, e a somatotrofina e a adrenalina, eles são contrários à ação da insulina. Então, se a insulina ela tem uma ação de mobilizar tecidos e armazená-los, de promover um armazenamento, né, um anabolismo, uma construção de novos tecidos, o glucagon, os glicocorticoides, a somatotrofina e a adrenalina, ao contrário da insulina, eles promovem quebra tecidual. Então, principalmente, mobilização das fontes de glicose. Por que é que nós estamos tocando em glicose, no ponto de glicose sempre, pessoal? É importante lembrar para vocês que, mesmo que os animais ruminantes eles tenham uma grande quantidade de ácidos graxos voláteis, né, que esses ácidos graxos voláteis possam atender a maior parte da demanda energética dos animais ruminantes, chegando a 80%, 85%, o que nós precisamos lembrar existem alguns tecidos do corpo dos animais ruminantes que têm necessidade estrita por glicose, como é o caso de tecidos fetais, da própria glândula mamária do animal lactante para a síntese de lactose, de tecidos cerebrais principalmente. Então todos esses tecidos demandam glicose de forma absoluta, e o que acontece essa glicose ela tem um fluxo negativo. Portanto, os animais ruminantes têm que prover metabólitos para a síntese de glicose a partir de precursores não glicídicos. E esse processo é chamado de gliconeogênese ou neoglicogênese. Tá? Então, além disso, o uso de outros combustíveis são necessários para preservar a glicose para aqueles tecidos que dependem dela exclusivamente. Então, as rotas bioquímicas que nós vamos ver daqui para frente, na fase pós-absortiva e no estado de jejum, elas estão mais focadas em dois pontos: geração de glicose e, no outro ponto, manutenção, né, de uso de outros metabólitos para diminuir o uso da glicose. Então, o que vocês estão vendo aí é um ciclo de Krebs: carboidratos, proteínas e lipídios. E o que vocês estão vendo esse ciclo de Krebs aí, que é a quebra, né? Geralmente está associado à geração de energia demandada pelo animal aí. A energia para ativação desse ciclo de Krebs ela pode vir das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios. E que esse acetil-CoA aí, ele é uma rota comum também para a síntese desses compostos. Bem, mobilização das fontes de glicose lá no fígado. Pessoal, quando o nível de glicose na corrente sanguínea ele cai abaixo, lá no caso dos animais ruminantes, ou quando se vê a necessidade, né, de manutenção desses níveis aí por volta de 70%, 75%, cai muito abaixo de 55, 40, o que ocorre miligramas por decilitro. O que ocorre então é uma mobilização de glicogênio, tá? Do glicogênio hepático, que vai ser convertido em glicose e disponibilizado diretamente lá na corrente sanguínea do animal para ser utilizado para tecidos eventualmente demandantes de glicose. No caso do glicogênio muscular, ele vai ser transformado em lactato, né? Então, lá no músculo, nós não temos enzimas que utilizem essa glicose imediatamente proveniente do glicogênio. Então, no músculo vai haver a quebra dessa glicose em lactato. Esse lactato vai entrar na corrente sanguínea, vai chegar lá no fígado, e lá no fígado esse lactato vai ser reconvertido em glicose e aí sim utilizado pelo animal, tá? A partir do processo lá do que nós chamamos de ciclo de Cori.
Então esse glicogênio muscular vai converter-se em lactato e esse lactato vai ser utilizado como fonte de glicose. Pessoal, o próprio glicerol presente nos triglicerídeos também é convertido em glicose, assim como os aminoácidos musculares, principalmente a alanina, pode ser convertida em glicose. Ou seja, tudo que nós estamos vendo aí são metabólitos que eventualmente vão ser utilizados pelo animal, ou rotas bioquímicas que eventualmente vão ser utilizadas pelo animal para conversão ou para síntese de glicose a partir de precursores não glicídicos, como é o caso do glicerol e dos aminoácidos musculares, ou a obtenção de glicose a partir do glicogênio hepático ou muscular. Tá certo? Então essa glicose, esse nível de glicose, ele deve ser mantido relativamente elevado para manutenção ou para atendimento da demanda desses tecidos que não conseguem funcionar sem a glicose. Então aí um exemplo da gliconeogênese e da glicólise. No músculo nós temos a glicólise até o lactato vai para a corrente sanguínea, chegando na corrente sanguínea, vai para o fígado e é convertido de lactato a glicose, tá? E essa glicose então pode ser utilizada lá. Essa glicose que vocês estão vendo aí no músculo, ela também pode vir do glicogênio, mas nesse caso específico aí, a glicose não poderá ser imediatamente utilizada pelo tecido, tá? Proveniente do glicogênio aí. Então vai ter que ser convertido em lactato, mandada para o fígado, depois convertida em glicose e aí sim utilizada. Nessa foto aí, nessa gravura aí, o que nós estamos vendo é justamente a associação entre a alanina, que é deaminada, convertida em piruvato, né? E esse piruvato pode entrar em processos de gliconeogênese. No caso específico no músculo, a glicose pode ser transformada em piruvato e esse piruvato pode ser aminado, tá certo? Pode ser envolvido em processos de transaminação, pode ser transformado em alanina. A alanina sai na corrente sanguínea, chega ao músculo e vai ser convertida em glicose. Então aí uma relação que existe entre o uso de aminoácidos como precursores de glicose. Nesse caso específico, a alanina como precursor de glicose. Gliconeogênese proveniente de aminoácidos. Tá? Então, na fase pós-absortiva de jejum, os ácidos graxos não esterificados, a partir da mobilização desses lipídios, então o glucagon, a somatotrofina, o cortisol e o hormônio adenocorticotrófico, eles vão demandar uma grande quantidade desses ácidos graxos que estão presentes no tecido adiposo. Então, quando aumenta a concentração do glucagon, de adenocorticotrófico, de cortisol e de outros componentes que vão demandar, o que vai acontecer é esses ácidos graxos que estão esterificados nos triglicerídeos vão ser demandados lá no tecido adiposo pela lipase hormônio sensível. Essa lipase hormônio sensível então vai começar ou iniciar a quebra desses triglicerídeos armazenados no tecido adiposo e esses ácidos graxos não esterificados vão ser jogados para a corrente sanguínea, transportados pela albumina para os tecidos que demandam energia. Esses ácidos graxos não esterificados eles vão ser utilizados para atender a energia na maior parte dos tecidos, exceto no tecido cerebral. Tá? Então, nesse tecido, no tecido cerebral, são os corpos cetônicos, que são derivados do metabolismo dos ácidos graxos, que serão utilizados para processos de obtenção de energia por esses tecidos. Tá? Então, basicamente, o excesso de nível de glucagon, principalmente glucagon, faz com que haja uma diminuição da captação de glicose pelo tecido adiposo e tecido muscular, ou seja, torna o tecido adiposo e o tecido muscular insensível à insulina, fazendo com que haja uma diminuição da captação. Isso ocorre, pessoal, por outro lado também, em pontos de jejum, basicamente para impedir que o nível de glicose na corrente sanguínea caia ainda mais e que não seja disponibilizada para esses tecidos. Então, os ácidos graxos não esterificados, ou a mobilização dos ácidos graxos não esterificados, normalmente é o processo em que ocorre a maior fonte de ATP para atendimento da demanda energética dos tecidos. Tá? Então, quebra desses ácidos graxos a partir da beta-oxidação gera moléculas de ATP e gera moléculas de acetil que estão envolvidas nos processos de síntese de ATP e geração de NAD e de FAD reduzidos, para que haja síntese de mais ATP nos processos de cadeia transportadora de elétrons em tecidos aeróbios. Tá? Então, os ácidos graxos não esterificados e os corpos cetônicos estão envolvidos nesses processos de síntese de
energia para que nós tenhamos preservação da glicose, principalmente em momentos de longo jejum. Então, pessoal, bem, já que nós temos pouca glicose, uma das estratégias é diminuição do uso dessa glicose. Tá? Então, o uso de outros precursores de energia, diminuição do uso dessa glicose. E ponto 2, essa glicose vai ser direcionada especificamente para aqueles tecidos que demandam a glicose, tá? E que não podem utilizar nenhum outro tecido. Bem, como considerações finais, o que nós estamos aqui para dizer é: os animais ruminantes, né? Todo o metabolismo dele vai ser direcionado para poupar a glicose. O glicerol, os ácidos graxos e os aminoácidos são os precursores da glicose, principalmente por processos neoglicogênicos. Os lipídios eles são sintetizados principalmente a partir dos ácidos graxos voláteis e dos aminoácidos dos animais ruminantes. E os ruminantes, o estado absortivo e pós-absortivo não está bem definido. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido instrutivo para vocês, tá? E até a próxima aula. Obrigado.